Olha, não se permita participar de um culto, de uma célula, sem expectativas no seu coração. Deus faz de acordo com a expectativa que você tem. Deus me deu uma palavra hoje muito poderosa, que Ele me dê a graça de pregá-la toda hoje aqui, mas Deus vai falar muito com você. Aleluia. Vire para o irmão do seu lado e fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Vamos abrir nossa Bíblia no livro 1 Samuel. Vamos projetar também. Perdão, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Hoje eu quero falar sobre 5 pessoas diante do mover de Deus. 5 pessoas diante do mover de Deus, diante da presença de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, levar a arca para Jerusalém, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, ou em um carro de boi, uma carroça, né, nos dias de hoje, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibear. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiaram um carro novo, e levando a casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamboris e com pandeiros, com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus. Me ajuda com kids em nome de Jesus, aleluia. Olha, estendeu a Uzá contra a arca do Senhor. Olha que coisa terrível. E pegou nela, porque os bois iam tropeçar, né? Os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E naquele momento ele feriu, caiu morto junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu. 3 meses o abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os levitas que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos,
sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi dançando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Irmãos, nós vemos algo aqui maravilhoso. A arca de Deus era onde Deus morava e era a representação, era a presença de Deus aqui na terra. Então era geográfico, estava em algum lugar. Eles levavam a presença aonde eles foram. Eles deviam ter cuidados com a presença, valorizar a presença, porque era tudo que eles tinham, era Deus com eles. A presença de Deus é tudo que nós temos hoje. Não podemos ter culto sem a manifestação da presença. Não podemos ter células sem manifestação de presença. Não podemos nos reunir sem que haja manifestação da presença. A presença de Deus, ela é a coisa mais importante das nossas vidas. A presença de Deus, eu sei que ela está dentro de você, mas ela pode se manifestar, ser palpável, tangível, ser sentida, percebida através do Espírito. Nós somos transformados por causa da presença de Deus. Quando falamos muito sem presença, não toca ninguém, porque apenas é mente transmitindo a outra mente. Mas quando falamos cheios da presença de Deus, os espíritos são tocados, seu coração é incendiado, você recebe o toque de Deus, porque tem autoridade, flui vida do seu interior. Então é necessário pouco esforço e muitos resultados, porque a presença de Deus vai na frente, mudando, transformando, restaurando. Mas se desprezarmos a presença, seremos como um sino que não tem, apenas barulho. Seremos vazios, frios diante do Senhor. Pessoas cheias de presença, elas conseguem adorar a Deus por muito tempo sem necessidade de colocar um cântico. Se fizermos silêncio aqui hoje, agora, e falar, fique 5 minutos apenas adorando a Deus, você teria dificuldades? Por que eu pergunto isso? Porque nós louvamos quem nós conhecemos. Louvor significa elogios. Você consegue falar de uma pessoa sem conhecê-la por muito tempo? Você consegue falar bem de uma pessoa sem conhecê-la pessoalmente, na intimidade? Eu acredito que não. Não conversa, olha para cá. Então presta bem atenção. Louvor e adoração nós fazemos quando conhecemos ao Senhor. E buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o coração. Ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mas se você for falar bem da sua esposa ou do seu marido, você vai conseguir falar por muito tempo, porque você conhece muito bem. Deus, Ele quer manifestar a presença dEle todos os dias na sua vida. Quando você acordar, que o poder de Deus esteja junto com você. Ao sair para trabalhar, que o seu coração esteja sempre aquecido. Nunca permita que o seu coração fique frio. Pessoas têm dificuldade de adorar o Senhor porque falta manifestação da presença. Tem pessoas que não conseguem, buscar o Senhor todo o coração. Ele não é intenso diante de Deus porque falta manifestação da presença. Quem somos nós
diante da presença de Deus? Será que nós somos como Saul? Havia um tempo que o povo de Israel, foi o pior tempo que eles viveram, era o tempo dos juízes, porque não tinha uma liderança que instruía a oração, a presença de Deus. Não tinha um rei, e cada um fazia o que achava melhor. E o texto começa assim em Juízes: cada um fazia o que bem entendia, cada um era aleatório, a presença não guiava eles, não tinha a arca da aliança. A arca estava escondida, a arca estava perdida. Quando não tem presença, quando não tem liderança, há trevas, há vazio, há escândalos. Quando não tem presença, há cansaço, há solidão, há angústia, há vazio no coração. Não há alegria quando tem presença. Não há satisfação quando não tem presença. Não há. Tudo que nós precisamos é do poder de Deus fluindo em nós. Nós somos movidos por isso. A presença de Deus é o nosso habitat, nosso bem seguro, nossa rocha. Nós somos preenchidos, somos criados para conter poder e presença de Deus. Sem ela tudo é inútil, tudo é em vão. É cansaço, é vazio, é brigas, é contendas, é frutos da carne. Tem pessoas que no semblante nós percebemos que não tem presença de Deus. Não tem mais a glória de Deus na face dela, não tem mais alegria. É um semblante fechado, é um semblante apagado, porque às vezes desprezou a arca, entristeceu o espírito. Mas hoje é dia do coração voltar a ficar aquecido. Hoje é o dia de corações serem incendiados. Hoje é o dia da fome e a sede crescer no seu coração, para que a intimidade se torne algo forte, profundo. Águas mais profundas para você. Deus quer te levar a águas mais profundas na sua vida, trazer de volta aquele desejo profundo de conhecê-lo mais, de ser usado pelo Senhor. E aí nós vemos então que o povo estava perdido, sem juiz, sem um rei, e clamaram por um rei como os outros povos tinham. E é isso que eles pediram. Os outros povos têm rei, nós queremos um rei também. E Deus deu para eles um rei, Saul, que governou durante 40 anos, mas ele governou sem presença de Deus. Olha o que diz sobre Saul. Vamos ler o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel 8:3. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregavam e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velhos e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Eles pediram um rei. Em 1 Crônicas 13, versículo 1, 1 Crônicas capítulo 13, versículo 1, diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e de todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes e os levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnem conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Nos dias de Saul não tiveram arca. Theo Osborne, no seu livro, ele diz que se o Espírito Santo fosse retirado da terra, muitas pessoas, muitas igrejas nem perceberiam a falta, porque acostumaram a fazer tudo
sem orar, sem consultar o Senhor. Fazer sem presença. Age sempre no natural. Tudo é natural. A presença de Deus é o que nos move. E aí algo interessante que a arca da aliança, chegou um tempo que nos dias de Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote, os filhos deles faziam o que era mal ao Senhor. Prostituíam na porta do templo, pegavam as ofertas consagradas com o garfo e pegavam aquilo que era Deus para eles. E havia uma guerra. Ele estava sentado na sua cadeira. Eles pegaram a arca apenas como um amuleto. Disseram: vamos pegar a arca e levar na frente de batalha, porque nós estamos perdendo. Apenas usou a arca sem revelação dela, sem temor, para o seu benefício próprio. Quantas pessoas estão querendo usar Deus para o seu benefício próprio? Eu vou para o culto para que minha casa tenha fartura. Eu vou buscar o Senhor para que eu prospere. Eu vou buscar o Senhor para que eu seja promovido. E aí ele sempre fica usando Deus para o seu benefício próprio, querendo que Deus venha para o seu barco. Não, somos nós que o seguimos e obedecemos de acordo com a vontade dEle. É nós que o servimos. O povo que pegaram Deus e falaram: não, vamos usar Deus para o nosso benefício. Isso aqui é uma linha muito fina. Porque tem pessoas que só servem a Deus por coisas naturais. Eles não olham para a eternidade. Eles só servem a Deus para que eles tenham um conforto melhor. Tem muitas pessoas que só buscam a Deus para que o seu casamento seja restaurado, para que os seus filhos se convertam. Tudo isso é consequência de caminhar com Deus, e não é o objetivo. Não é o alvo. O alvo é o reino. O alvo é fazer o que está no coração dele para a eternidade afora. O alvo é eu viver aqui como não estivesse aqui, visando a eternidade. O alvo é eu me esvaziar e me entregar completamente para que pessoas sejam salvas, transformadas, discípulos sejam feitos. E como consequência de buscar o reino de Deus, a justiça em primeiro lugar, essas coisas vos serão acrescentadas. A inversão de valores muitas vezes está mudada. Inverter os valores. O favor de Deus é para o cumprimento de um propósito eterno e não apenas o benefício próprio. As portas são abertas para que nós cumprimos a vontade de Deus, para que nós venhamos ver a eternidade. Pessoas estarão lá através da pregação do Evangelho. Há um reino eterno e nós reinamos aqui para poder reinarmos lá. E ser rei aqui não é apenas prosperar e a igreja crescer, e não é apenas ser bem sucedido, a empresa avançar. Não é isso. Reinar aqui está a serviço do rei. Pessoas ser libertas, curadas, salvas, transformadas. Pessoas ser mudadas, casamentos restaurados, pessoas se converterem, discípulos sendo formados, uma igreja vencedora, poderosa, que muda o mundo inteiro. Então é reinar, trazendo o reino dele aqui, para que a eternidade de Deus, seja com pessoas, com seus filhos. Saul então desprezou a presença, fez tudo o que tinha para fazer sem presença. Trabalhou, estudou, fez compras, resolveram problemas, vieram para o culto, lideraram células, fizeram louvor, qualquer tipo de coisa. A vida deles é sem presença. Este é pessoas como Saul diante do mover. Mas nós não somos Saul, nós somos Davi. Posso ouvir um amém? Nós valorizamos a presença. Nós vemos outros voltando para o povo de Israel. O que aconteceu? Eles foram derrotados pelos filisteus. A arca foi levada, ficou em 5 cidades. Uma delas, chegou a uma dessas cidades, havia uma estátua do deus Dagon. Colocaram a arca lá em frente a essa estátua. Essa estátua, no outro dia, quando eles viram, estavam derrubadas.
Levantaram ela novamente. Depois a cabeça, os braços e as pernas estavam quebradas. Porque diante da presença de Deus, qualquer obra do inferno é desfeita. Qualquer obra maligna é desfeita. Porque o poder de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas, faz com que pessoas sejam libertas. Toda a cadeia espiritual é quebrada diante da presença manifesta de Deus. E aí os filisteus pegaram a arca, colocaram no carro de boi e devolveram para o povo de Israel. E o povo de Bet-Semes viu a arca chegando e era tão poderoso que a arca foi levada numa vaca que tinha parido recentemente. Uma vaca que tinha parido não deixava os seus filhotes, mas ela deixou os filhotes e foi levando a arca. Chegando lá, abriram a arca e olharam para dentro, houve grande morte. E então a arca foi para a casa de Abinadab. Ficou lá 20 anos. E tem pessoas que é como usar diante do mover de Deus. Tem muito tempo que eles estão firmes, que eles estão no culto, na célula, se converteram, são filhos. A presença até está diante deles, mas acostumaram com o sobrenatural. Uzá principalmente Uzá, acostumou, porque quando Uzá era pequeno, ele viu a arca na casa dele. E os dias iam passando, ele foi vendo a arca, até que ele se tornou soldado, do exército de Israel, da qual Davi era rei. E descobriram que a casa estava lá. Fico pensando, talvez porventura Davi perguntou: cadê a arca? Uzá falou: a arca está na minha casa, na casa do meu pai. Davi disse: vamos buscá-la, porque nos tempos de Saul não valeu de nada. Isso aqui é uma suposição, sabe? E aí, quando estava levando a arca no carro de bois, que não deveria ser assim, ou seja, Davi por um momento estava querendo imitar o que o mundo estava fazendo. Davi imitou os filisteus trouxeram no carro de boi, eu também vou levar no carro de boi. As estratégias do mundo não cabem aqui dentro, nós seguimos a estratégia dos céus, amém? Nós temos estratégias, seremos organizados, mas é o céu que nos dá, através da revelação, amém, queridos? Coisas lá fora, elas são úteis, são muito boas, mas nós somos guiados pelos céus. Eles então fizeram a estratégia dos filisteus. A arca era levada pelos levitas nos ombros. E então Uzá estava tão acostumado com a presença, estava tão acostumado em participar de cultos, Uzá estava tão acostumado a ir para uma célula, que ele nem mais considerava a presença. Acostumou. Sabe o que significa isso? Religiosidade. Eu costumei, porque a presença de Deus está no meio de nós. Ele disse isso: aonde 2 ou mais se reunirem, eu estarei no meio deles. Mas quando acostumamos com isso, a presença manifesta não é atraída. Não há glória, não há poder, não há unção, não há quebrantamento, não há arrependimento. Porque tem pessoas que estão vivendo como Uzá, acostumaram a ir para o culto, acostumaram a ir para a célula. Fala para o seu irmão: não seja Uzá. Sabe o que é o teste? O teste é depois de pregarmos durante anos, é pregar sem presença. O teste, depois de falarmos bem, aprendemos algumas coisas e depois desprezamos a presença e vamos fazer sem ela. Isso não move, não transforma. Sabe, eu tenho muito temor com isso. Tenho muito temor. Minha esposa sabe, desde domingo, todos os dias eu busco o Senhor, mas domingo, principalmente, eu fico isolado. O dia todo. Lendo, orando, pensando na igreja, escrevendo, anotando, mudando, pensando, orando pelos irmãos, intercedendo. Porque eu não quero vir cá pregar uma palavra, apenas trazer o conhecimento natural. Não queremos que seja apenas palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu quero que seja com demonstração de poder. Você ouviu amém? Então Uzá acostumou.
É como pessoas que trabalham com alta tensão, elas correm um sério risco de acostumar com o serviço, de acostumar, de ter habilidades, e de tocar onde não deve, de pegar num fio de alta tensão e naquele momento ele morrer, porque acostumou, foi perdendo o temor, foi perdendo a revelação da seriedade. Que é isso? Apenas se tornou natural, virou um hábito, colocou no modo automático. Quem dirige, você já dirigiu um dia no modo automático? Eu já pilotei no modo automático. Fui para um lugar para o outro, depois eu pensei, como é que eu cheguei aqui? Eu nem percebi, eu nem vi o caminho. Não é? Tem lugar que o carro quase vai sozinho, tanto que você vai e volta. Tem gente que sim, está no modo automático. Ele vai fazendo as coisas, mas não ora mais como antes. Não chora mais como antes. O louvor que tocava não toca mais. Não tem mais expectativa. Não sonham mais com o mover de Deus. Não é mais usado pelo Senhor, porque foi acostumando. Aí entra num estado de passividade, entra num modo automatizado. E vai fazendo e vai levando a vida e nem percebe que não tem mais presença. Nem se dá conta quando perdeu. O Espírito está dentro, mas às vezes está entristecido ou apagado. É tempo de a chama ser aquecida. É tempo do braseiro voltar a pegar fogo. É tempo de os olhos voltarem a enxergar. É tempo de o Senhor dar visões e sonhos. É tempo de levantar essa igreja como uma flecha para que pessoas sejam salvas, transformadas. Que a presença de Deus atrai as pessoas lá fora. E quando você abrir a boca, haverá vida fluindo dentro de você. Posso ouvir um amém? Quando você falar, coisas vão acontecer, porque você fala com quem tem autoridade, por causa da presença de Deus. Eu sinto, eu vivo ela todos os dias, é perceptível. Eu vivo os meus dias, eu trabalho, eu estudo, mas a presença está fluindo. Eu preciso de valorizar o poder, senão eu me torno religioso. É triste quando alguém não tem mais ousadia, não consegue impor as mãos sobre o outro e profetizar mais, não tem mais o que falar, porque a boca fala que o coração está cheio, e às vezes não está cheio da palavra, não está cheio de poder, e quando vai falar, fica mudo, calado. Olha, presta bem atenção, crente que é avivado sempre tem poder e palavra de Deus para manifestar as pessoas. Ele sempre está transbordando, ele nunca perde a oportunidade de pregar o evangelho. É por isso que nós sempre insistimos em dizer aleluia, glória a Deus, em orar e profetizar, porque pessoas que ficam caladas o tempo todo é porque estão vazias. Virou usar, acostumou. Tem 20 anos que vai no culto, mas tem 20 anos que a vida não muda. É os mesmos problemas, é os mesmos desafios, é as mesmas inconstâncias, sabe? Ele acaba sendo conhecido. Alguém inconstante, tem 10 anos que ele é inconstante. É um culto sim, 3 não. Só vem no culto de ceia. Chega, a presença de Deus vai mudar isso em nome de Jesus. O poder de Deus vai mudar isso em nome de Jesus, porque nós não somos usar. Amém, queridos? Aleluia. Nós queremos ver poder de Deus. O que matou usar foi sua religiosidade. A religiosidade tem matado muitas pessoas, porque elas vivem no culto em cela, mas não tem mais um coração incendiado. Isso é muito sério. Depois disso, Davi se entristeceu muito. E após o seu soldado ter morrido, Obed-edom decidiu acolher a arca em sua casa. Ele disse: a presença vai para a minha casa. É fácil levar a arca para casa quando não tem morte. É fácil levar a arca para casa quando não tem riscos. Obed-edom teve que tomar sua cruz e negar a si mesmo. Obed-edom teve que tomar cuidados para que seus filhos não tocassem na arca. Obed-edom, ele teve temor.
Obed-edom cuidou da arca. Obed-edom não fez como Abinadab, colocou em algum lugar e ali ela ficou empoeirada. Obed-edom alegrou-se com a presença, de tal maneira que a Bíblia não fala que Abinadab prosperou em 20 anos, mas a Bíblia fala que Obed-edom em 3 meses prosperou. Em 3 meses, alguém que tem revelação da presença prospera. Não adianta servir a Deus 20 anos e ser religioso, não vai prosperar. Mas quando alguém é cheio do Espírito, 3 meses. E é por isso que tem pessoas que chegam na nossa igreja e ela chegou agora, mas ela chegou na 5ª marcha. Ela chegou acelerado, participando de culto, conferência, cursão, CTL. E ela ora, ela profetiza, ela impõe as mãos. Ela é ousada por Deus porque chegou agora, não é o tempo de casa. Não é o tempo que se converteu, é o coração incendiado, é a presença manifesta, é o coração que deseja poder de Deus. Deus não está olhando quanto tempo alguém tem de crente. Para Deus não importa para o reino se tem 20 anos ou tem 3 meses. O que importa é se tem presença. Se tem presença, haverá mudança. Se tem presença, haverá prosperidade. Havia revelação, expectativa, desejo profundo no coração de Obed-edom. E é por isso que em 3 meses ele prosperou, de tal maneira que todos sabiam disso. E a notícia chegou lá para Davi e disseram: Davi, Obed-edom está prosperando de maneira poderosa. Davi se alegrou e disse: vamos buscar a arca do Senhor. Vamos trazer a arca, eu quero a arca. 3 meses ele decidiu trazer a arca. Sabe o que eles fizeram? Tem pessoas que é como Davi. 30 mil pessoas foram buscar a arca. E havia mais ou menos 20 quilômetros da casa de Obed-edom até Jerusalém. E a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos sacrificava um animal. Você andar 1 quilômetro, 6 passos, matando o animal, tirando as partes, carregando pedras, montando um altar, acendendo o fogo, louvando a Deus. Isso não faz menos de 1 hora, 2 horas, não. Alguns estudiosos dizem que eles levaram 6 meses para chegar, 20 quilômetros. Porque a cada 6 passos matavam 2 animais, sacrificavam, levantavam o altar, acendiam o fogo, faziam o sacrifício, esperavam o sacrifício ser consumido pelo Senhor. E aí então eles continuavam, dando 6 passos, matavam 2 animais, até chegar em Jerusalém. Porque aqueles que são como Davi valorizam a presença. Por que tem algumas pessoas que têm disposição de sair de Goiânia e levar 22 pessoas para uma conferência aqui em Belo Horizonte? Disposição. Por que você foi para a conferência? Disposição, porque você valoriza a presença. É por isso que você foi. É por isso que você vai em setembro, porque você valoriza a presença. Você quer mais presença de Deus. Por que você está aqui hoje e outros não? Porque você valorizou a presença. Porque a presença vai requerer de nós sacrifícios. Porque servir a Deus é negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Davi negou a ele mesmo e sacrificou ao Senhor. Quantos são como Davi? Diga aleluia. Custou caro para ele. Muito caro. Para alguns é exagerado. Para que esse exagero? Para quê? Para quem ir na conferência sexta-feira, você tem o sábado o dia todo? Para quê? Porque eu quero mais presença. Então a gente vai fazer um bate-volta, eu faço um bate-volta, não tem problema. Para que eu vou para Goiânia? Para que eu vou para São Paulo? Porque eu quero a presença. Conferências como essa é poder de Deus, é manifestada a presença do Senhor. Eu oro todas as manhãs porque eu quero a presença. Eu não posso ficar sem orar. Eu não posso ficar sem louvar o Senhor. Eu não posso ficar sem buscá-lo, porque o que eu quero é presença. A presença me sacia. A presença traz alegria. A presença me satisfaz. A presença traz satisfação para você. A presença te faz feliz. Você é completo quando tem manifestação da presença. Senão seremos como qualquer pessoa lá fora. Nós somos filhos. Nós queremos ver poder no nosso meio. Nós queremos ver unção no nosso meio. Eu quero, ver essa igreja crescer e avançar, sendo usada pelo Senhor de uma maneira extraordinária, ao ponto que você vai orar pelos enfermos, e enfermos serão curados. Você vai colocar as mãos sobre pessoas e pessoas serão transformadas. Você será ousado em nome de Jesus, amém? É a presença que faz isso.
Sem presença não tem crescimento de igreja. Sem presença não tem multiplicação de célula. Sem presença não tem cadeiras cheias. Sem poder pessoas não são curadas. Sem ousadia, intrepidez e fluir do Espírito, nossas palavras são vazias e não tocam ninguém. Nós queremos o sobrenatural. Eu quero viver em novidade de vida. Quantos querem? Amém? Por isso que Davi, ele foi extravagante. Davi, ele levou ao extremo. Davi, ele entregou tudo que ele tinha, todo o seu sacrifício. Podia levar a arca sem sacrificar? Poderia, talvez ter levado a arca e colocado, seria mais rápido, não teria muito custo. Não importa o tempo que vai levar. Eu quero viver todos os dias negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo Jesus. A minha carne não quer orar, a minha carne não quer ler a Bíblia, mas por isso eu nego a mim mesmo, coloco no altar. Eu como sacrifício vivo, diz a palavra. Eu sou o sacrifício vivo. Nosso culto é um sacrifício vivo, porque eu quero o poder de Deus. Quantos querem? E por último, para nós finalizarmos, tem pessoas que é como Mical. Mical, filha de Saul, aprendeu com o pai. Não teve presença na sua casa, porque não tinha a arca na casa de Saul. Não tinha a arca no reino. Aprendeu a viver sem presença, a desprezar aqueles que são famintos, a zombar daqueles que são extravagantes, ao ver alguém caído no chão cheio do Espírito e falar: para que isso? Para que isso? Não precisa disso. A ver o outro falando em línguas e falar: nossa, que loucura aquela ali, o que ele está fazendo? Ele estranha quando tem um mover de Deus. Ele olha meio torto quando tem pessoas sendo cheias do Espírito, porque é Mical. Mical desprezou Davi no seu coração, porque ele estava dançando diante da presença. Para que adorar com todo o coração? Para que ajoelhar aqui na frente, na hora do apelo? Vou ficar em pé mesmo. Para que deitar no chão na hora do louvor? Para que? Mical pensa assim. Mas diante da presença, eu sou livre. Se eu quiser dançar como alguém, eu não estou preocupado se alguém vai me julgar. Davi dançou de uma maneira extravagante diante da presença. Davi se prostrou, Davi fez loucuras diante da presença. Quem nós somos? Somos Davi, que somos extravagantes? Ou somos talvez como Mical, que ficamos olhando para o outro adorar e não adoramos? Mical ficou na janela. Mical, ela queria um rei, mas não um marido. Queria um senhor, mas não um servo. Queria ver prosperando Jerusalém, mas não queria ver presença, porque viu seu pai servir sem presença. Em nome de Jesus, nós somos como Davi, que valoriza, que se entrega, que ama, que tem paixão, que nega a si mesmo, toma a sua cruz. Se for necessário viajar a longa distância, eu irei por causa da presença. Se for necessário jejuar 21 dias, começaremos semana que vem, faremos por causa da presença. Faremos por causa da presença. Jejuaremos. Se for capaz de orar 2 horas, para que orar 2 horas? 10 minutinhos está suficiente. Mical pensa assim. Para que jejuar 21 dias? Jejua um dia. Despreza, desvaloriza, usar também. Mas Davi não. Davi, ele faz loucuras. A medida da sua intensidade será a medida da presença na sua vida. A medida da sua entrega, da sua adoração, será a medida de glória na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Culto de 1h30 está complicado já. Nós somos o único que fazemos culto de 1h30. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Coloca um cântico ungido, cheio de unção, sobre a presença de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração nesta noite.